Olá, pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai avançar no estudo da trilogia estrutural do processo, falando agora especificamente do processo, ok? Inicialmente, né, é importante ressaltar aquele conceito básico, né, de processo. O processo, hoje em dia, depois de diversas discussões doutrinárias, ele é visto através de duas concepções, sob dois ângulos, né? A sua acepção formal, como uma série de atos concatenados entre si, o que, de fato, redunda em procedimento, e também o processo, sob a acepção formal, que é aquela relação jurídica triangular, né? Relação jurídica triangular estabelecida entre autor, entre juiz e entre réu. Todos eles com direitos e deveres processuais, é claro, entre si. Então, dentro da conjugação destes dois fatores, parte da doutrina chega a um conceito mais completo de processo nos seguintes termos, né? Que o processo é uma relação jurídica que se estabelece, que se desenvolve através de um procedimento que é animado pelo próprio princípio do contratório. Então, essa é a ideia, né, resumida, enfim, de um conceito de processo, tá certo? O processo ele vai ser exatamente um instrumento através do qual o Estado vai realizar a jurisdição, né? Vai praticar a jurisdição e, ao final das contas, vai conceder ou não a tutela que foi solicitada através do exercício do direito de ação. Então, olha que interessante. O indivíduo tem supostamente um direito material violado. Ele, exercendo o seu direito de ação, inicia o processo. Esse processo se desenvolve através de uma série de atos esses praticados por pessoas que possuem entre si relação jurídica, e, ao final desse processo, emite-se uma decisão que pode ou não conceder uma proteção, uma tutela àquele que solicitou. E nesse meio termo, o Estado está fazendo exatamente a jurisdição, ou seja, exercendo aquela sua função de aplicar o direito ao caso concreto, de solucionar e também de solucionar litígios, né, eventualmente solucionando litígios. Então, essa é a ideia de processo. Sobre processo, é muito importante ainda a gente falar dos pressupostos processuais. Os pressupostos processuais passam, né, pela análise do juiz num momento inicial do processo que é chamado de juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, o juiz primeiro analisa os pressupostos processuais e logo em seguida ele analisa o preenchimento ou não das condições da ação. Só depois da análise dos pressupostos processuais e das condições da ação é que, de fato, o processo vai prosseguir para a análise do mérito. O juiz faz pelo menos duas vezes ao longo do processo essa análise, né, do juiz de admissibilidade. Tanto ele faz inicialmente, quando o autor exerce o direito de ação e inicia o processo, como ele faz posteriormente, antes de analisar o mérito, no momento da sentença, ele, antes de analisar esse mérito, ele faz mais uma vez esse juízo de admissibilidade, ou seja, essa análise dos pressupostos processuais e análise das condições da ação. Esse juízo de admissibilidade, ele acaba sendo prejudicial ao mérito, ou seja, significa dizer que se houver vícios quanto aos pressupostos processuais e às condições da ação, se o juiz perceber que os pressupostos processuais ou as condições da ação não foram atendidas, ele não passa a análise do mérito, ele não avança para analisar o mérito, né? E o processo se encerra sem resolução do mérito. Essa é a ideia. Sobre o tema pressupostos processuais, existe uma diversidade doutrinária muito grande. Diversos doutrinadores sistematizam os pressupostos processuais das diversas formas possíveis. Aqui a gente vai optar por uma forma mais detalhada e que é mais recorrente na doutrina. Então, os pressupostos processuais, eles se dividem em duas classes: os pressupostos processuais de existência e os pressupostos processuais de validade. Os pressupostos processuais de existência partem daquela compreensão de que são vícios, a sua ausência, né, provoca um vício tão grave que sequer a gente pode entender que aquilo é um processo. Olha, isso aí não é um processo. Processo jurídico, processo judicial, não é.
porque o vício foi extremamente grave. Os pressupostos processuais de existência também podem ser subjetivos ou objetivos. Subjetivos dizem respeito à qualidade das partes envolvidas naquele processo, ou seja, autor, réu e juiz. E o objetivo em relação à demanda, aquilo que é levado para o judiciário. Os pressupostos processuais subjetivos são, pois, órgão estatal investido em jurisdição. Primeiro pressuposto processual de existência. Só existe um processo se existir um juiz naquela relação. Não se pode falar de processo se quem está do outro lado não é um juiz, mas uma pessoa que não é investida de investidura. Então, imagine o seguinte, diante da capacidade econômica dos estados, às vezes muitas comarcas ficam sem juízes titulares. Olha, naquela comarca não tem um juiz titular, mas, obviamente, que vai ter um juiz que responde por aquela comarca, né? Não tem um juiz titular. Significa dizer que, muitas das vezes, o assistente, né, do juiz, uma pessoa com uma função administrativa que não é juiz, é quem, de certa forma, analisa, né, e já prepara despachos, prepara decisões, para que depois um juiz venha fazer uma correção, uma análise e ele assinar, né? Então não pode, de repente, o assistente do juiz, não, peraí, eu mesmo vou fazer o despacho, eu mesmo vou fazer o juízo inicial de admissibilidade, eu mesmo vou emitir uma decisão, óbvio que não pode, né? Aquilo será completamente nulo, né? Na realidade, se diz que não é nem nulo, é inexistente, isso aqui não existe dentro do processo, aquele ato que não é praticado pelo juiz. Então, primeiro, tem que ser um órgão estatal investido em jurisdição. Segundo, as partes têm que ser capazes. Quando a gente fala aqui de partes capazes, a gente está falando de capacidade de ser parte, ou, em outras palavras, de personalidade jurídica. A gente lembra que a personalidade jurídica é a aptidão de toda pessoa que nasce com vida, né, falando de pessoas físicas, toda pessoa que nasce com vida ter direitos e deveres. Isso é a personalidade jurídica. Assim como, né, as pessoas jurídicas, as pessoas que não são pessoas naturais, mas são criações do ser humano, devidamente constituídas, regularmente constituídas, como uma empresa, como uma igreja, enfim, essas pessoas jurídicas também têm direitos e deveres diante, né, da vida civil, de uma forma geral. Então, o que se exige nesse momento é que o processo seja movido por partes com personalidade jurídica. Resumidamente, para ser autor ou réu do processo, ou tem que ser humano, ou tem que ser uma pessoa jurídica devidamente constituída. Essa é a ideia. Porém, apesar dessa ser a primeira ideia, o ordenamento jurídico, o nosso sistema jurídico como um todo, ele permite que alguns institutos, alguns seres que não detêm personalidade jurídica, possam eventualmente figurar em processos como autor ou como réu. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar uma empresa de fato. Uma empresa de fato que não tem personalidade jurídica porque não foi devidamente constituída. Aquela pessoa que abre na garagem de sua casa uma pequena venda e coloca lá a placa do lado de fora, Mercadinho São Francisco. Aquele Mercadinho São Francisco não é uma pessoa jurídica, não foi devidamente constituída para ser legalmente uma pessoa jurídica. Porém, em uma relação de consumo, é plenamente possível que o consumidor processe aquela, entre aspas, empresa, né, aquela empresa de fato, aquela pessoa de fato, processe em virtude, por exemplo, de ter adquirido algum produto, enfim, que causou-lhe danos, algum produto irregular. Então, ele pode sim processar. Então, lembre-se, aquele Mercadinho São Francisco não é uma pessoa jurídica. Tecnicamente, não tem personalidade jurídica, mas o nosso ordenamento jurídico, o Código de Defesa do Consumidor, permite que ele possa ser alvo de uma ação, sem sombra de dúvidas, numa relação de consumo, tá certo? Um exemplo. Um outro exemplo. Quando alguém falece, quando alguém morre, o conjunto de direitos e deveres que ele deixa, os bens, os débitos, aquele conjunto é chamado de espólio. Esse espólio não é uma empresa, não é uma pessoa, não tem personalidade jurídica. Mas esse espólio
Ele é quem, por exemplo, conforme eu tinha falado no exemplo de sucessão processual, se aquele indivíduo tinha iniciado uma ação e durante o transcurso do processo ele morre, quem vai substituí-lo, ou melhor dizendo, quem vai sucedê-lo dentro do processo é aquele seu espólio. Então, o espólio de fulano de tal é quem vai ser o sucessor. Da mesma forma, antes de haver, né, o que é o espólio é esse conjunto de bens que vai persistir a existência do espólio até que seja determinada, seja realizada a partilha dos bens daquele indivíduo, né? Então, vamos imaginar que ainda não foi realizada essa divisão dos bens entre os herdeiros. Ainda durante esse momento, haja necessidade do espólio ingressar com uma ação para cobrar uns débitos que devedores tinham diante do falecido. Então, ele pode ser autor dessa ação sem problema algum. E da mesma forma, né, o nascituro. O nascituro, ele eventualmente, ele para resguardar, né, expectativas de direito, ele pode também ser parte em uma ação, em um processo. Eventualmente pode isso acontecer também, certo? Então, alguns exemplos aí de situações de mesmo ente sem personalidade jurídica que é parte de um processo. Ademais, outro pressuposto processual de existência, agora só que o objetivo, é a demanda. Significa dizer o quê? Olha, significa dizer que só existe processo válido, só existe um processo se também houver alguma demanda, ou seja, algum pedido. Você tem que pedir, você tem que trazer algum problema para ser pedido uma solução para o judiciário. Se não houver a demanda, se não houver esse pedido, não existe processo. Essa é a ideia dos pressupostos processuais de existência. Por sua vez, são diversos os pressupostos processuais de validade. Em relação aos pressupostos processuais de validade, se diz o seguinte: bem, esse processo existe, só que ele é inválido, ele tem um vício. E esse vício, ele pode contaminar esse processo, né? O processo, ele pode ser contaminado em virtude desse vício. Quais são os pressupostos processuais de validade? Também aqui vamos dividir em subjetivo e objetivo. Subjetivos que dizem respeito a juiz, autor e réu, e objetivos aos demais elementos da ação, certo? Então vamos lá. Subjetivo. Competência. Não basta que o juiz seja juiz, né? Seja legalmente juiz. Além disso, ele tem que ser competente. O que é um juiz competente? É assim. O que é a competência? A competência é um instituto, né, de divisão de atribuição entre os juízes. Um juiz estadual do Ceará, ele é juiz aqui no Ceará, ele é juiz em Fortaleza, ele é juiz no Juazeiro, ele é juiz na Paraíba, ele é juiz em todo local do território brasileiro. Porém, em virtude de organização dos trabalhos do Poder Judiciário, ele só pode exercer suas funções para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque ele é um juiz deste tribunal. Ele também só vai poder exercer as funções dele na comarca para o qual ele foi designado. Então, imagine que ele foi designado para a comarca de Juazeiro. Então, as funções dele de juiz, ele só pode exercer na comarca de Juazeiro Norte. Ah, Jânio, para qualquer tipo de processo em Juazeiro? Óbvio que não. Somente ele pode exercer suas atribuições na vara para o qual ele foi designada. Juazeiro, por exemplo, tem 3 varas cíveis, 2 varas de família, 3 varas criminais, tem vara da violência doméstica, juizado da violência doméstica contra a mulher, 2 juizados especiais. Então, bem, vamos lá. Qual é a vara que ele é responsável? Então ele é responsável pela terceira vara civil. Então ele só pode julgar, participar dos processos que caírem, que forem distribuídos para aquela terceira vara civil. Então, primeiro ponto é competência. O juiz ele tem que ser competente. Se o juiz não é incompetente, por exemplo, o autor propôs a ação em local errado. Ele propôs a ação numa vara que não deveria. Bem, aquele juiz é incompetente. Aí existem 2 situações. Se a incompetência dele for relativa, neste caso, o réu vai ter que alegar. E o juiz vai declinar a competência. Ele vai dizer, realmente eu não sou competente. Vou enviar esse processo para o juiz competente.
Porém, quando a incompetência absoluta, deixa eu dar um exemplo de incompetência absoluta. Imagine que foi proposta uma ação na Justiça Estadual quando a competência era da Justiça do Trabalho. Não pode. Aquele juiz, de ofício, ou seja, mesmo sem o réu se manifestar, ele mesmo já pode alegar: oh, peraí, isso aqui está errado. Eu não tenho nenhuma competência para analisar esse conteúdo do direito do trabalho. Eu vou declinar minha incompetência e esse processo ele tem que ser proposto, ele tem que ser remetido para a Justiça do Trabalho, certo? Então, primeira situação, o juiz tem que ser competente. Se ele não é competente, há uma irregularidade dentro daquele processo. 2, imparcialidade. Da mesma forma, o juiz tem que ser imparcial. O que é um juiz imparcial? Juiz imparcial é aquele que não tem nenhum impedimento para atuar naquele processo, ou ele também não é suspeito para atuar naquele processo. Né? E o que seria, quais seriam as hipóteses, o que seria, né, impedimento, suspeição? As hipóteses de impedimento e suspeição estão previstas nesses artigos 144 e 145. O impedimento é uma situação extremamente grave que compromete completamente a parcialidade do juiz e ele tem que ser imediatamente afastado daquele processo. Exemplo, ele não pode, eu não vou ler aqui o artigo 144 e o 145 por inteiro, mas vou citar alguns exemplos, peço para que depois vocês leiam. Por exemplo, imagine que o advogado do autor seja o cônjuge do juiz ou da juíza. Esse juiz ou juíza, ele está impedido, ele não pode, de nenhuma forma, participar desse processo. Essa é a situação do impedimento. Imagine que ele seja o autor da ação. Como é que ele vai ser o autor e, ao mesmo tempo, ele vai ser o juiz da ação? Impossível, não pode também. Suspeição. A suspeição são situações que podem comprometer a parcialidade do juiz. A imparcialidade do juiz no impedimento, a gente entende que ele não vai ter, de nenhuma forma, a imparcialidade. Ele não tem como ser imparcial. Já na suspeição, é assim, ó, pode ser que seja afetado essa imparcialidade dele. Então, o juiz, ele é suspeito. O artigo 145 cita as hipóteses de suspeição e, vou dar um exemplo, né? Quando o juiz, ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Tudo bem, não é a esposa dele, não é o filho dele, mas é um amigo íntimo, né? Porque se for um parente, esposa, filho, aí ele é impedido. Não pode de nenhuma forma, porque ele vai ser parcial. Na suspeição, ele não é um parente, mas é um amigo íntimo dele, ou então um inimigo, né? Capital. Enfim, dessa forma, ele está suspeito e aí ele não deve participar desse processo como juiz, certo? Em relação às partes, capacidade das partes. Aqui eu não estou falando de capacidade de ser parte, eu não estou falando de personalidade jurídica, tá certo? Aqui a gente já está falando, dando um passo à frente. Quando a gente fala de capacidade de estar em juízo processual ou legitimar-se o ato de processo, por exemplo, a gente está falando da capacidade de exercício. Capacidade de exercício. O artigo 70 diz: toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, as pessoas que são maiores de 18 anos e estão em pleno gozo de suas faculdades vitais, essas pessoas elas podem ser autores ou réus de um processo. Essa é a ideia da capacidade de estar em juízo. Jane, tudo bem, mas isso quer dizer que a criança, aquela pessoa que tem uma enfermidade mental e por isso, né, quando ela é tornada incapaz, não podem ser parte do processo? Não. Já até disse para vocês que elas devem ser parte do processo quando a gente estudou condições da ação. Porém, o que deve acontecer é que estas pessoas, para atuarem no processo de forma válida, têm que ser ou representada ou assistida de acordo com o tipo de incapacidade. Olha o que diz aí o artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Já o artigo 72, ele traz algumas hipóteses em que é nomeado um curador especial para representar ou para assistir uma determinada pessoa no processo. Olha o que é que diz o 72. O juiz nomeará curador especial ao 1. Incapaz,
se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. 2. O réu preso revel, ou seja, aquele réu preso que é citado e não nomeia nenhum advogado e não se defende. Bem como o réu revel citado por edital, futuramente a gente vai entender o que é uma citação por edital. Mas, enfim, o réu que ele é citado por edital e que também não nomeia nenhum advogado e fica sem defesa, ele também, o juiz vai, né, ou com hora certa, o juiz vai nomear um curador especial para representá-lo no processo. Continua o inciso 2, enquanto não for constituído advogado. Então, pronto, nessas duas situações, o juiz nomeia um curador especial para representar e fazer a defesa do réu, né, do indivíduo, naquele processo. Quais são as situações? Quando esse indivíduo ele é incapaz e não houver nenhum representante legal, não há curador, não há tutor, por exemplo, o juiz nomeia um curador especial para aquela situação. Ou 2, quando o réu preso fica revel, ou então o réu citado por edital hora certa, também não faz sua defesa no processo, fica revel. Nesse caso, é nomeado conforme parágrafo único a Defensoria Pública para representar aquele indivíduo no processo. Prosseguindo ainda dentro dessa análise da capacidade das partes, ainda é interessante a leitura do artigo 73, que fala, né, de um requisitozinho especial de capacidade para as pessoas que são casadas ou vivem em união estável. Olha o que é que diz o artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. E o parágrafo 3º diz, aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Então, ou pessoas casadas, ou pessoas em união estável, né? Exceto quando é casado pelo regime de separação absoluta de bens. Essas pessoas que querem propor uma ação que verse sobre um direito real imobiliário, direito real, um direito de propriedade, posse, etc., de bens imóveis, precisa da outorga conjugal, outorga convivencial. O que é isso? É uma autorização. Outorga significa autorização. Então, se eu sou casado, exceto se for pelo regime de separação absoluta de bens, mais uma vez, fez, ou se eu vivo em união estável, quer entrar com uma ação de uso capião de um bem imóvel, por exemplo, eu preciso mostrar que tive autorização da minha cônjuge. Eu preciso apresentar a outorga conjugal, certo? Então, essa é a ideia da outorga prevista no artigo 73. Da mesma forma, se essa pessoa casada ou união estável for réu em uma ação que discuta, né, algumas situações, ele também tem que ser citado. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 73. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, ou seja, quando é réu, e o réu é casado, o outro cônjuge tem que ser citado. Para ações, nas ações que versem sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. Mesma ideia, né? Mesma ideia que eu falei para vocês. Imagine que quem é réu na ação de uso capião é casado. Exceto se for pelo regime de separação absoluta de bens, o outro cônjuge também tem que ser citado daquela ação. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Então, se os dois que praticaram um ato, participaram daquilo, os dois precisam ser citados. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Imagine que só um dos cônjuges adquiriu um débito, por exemplo, para a compra de um veículo, um carro, e aquele carro é para a utilização da família por inteiro. Então, a lógica é que se ele for processado em virtude daquele débito, seja também o outro cônjuge citado da ação. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição, a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Ou seja, há algum tipo de ônus sobre o imóvel, por exemplo, um imóvel que é só de um dos cônjuges ou do casal, aquele imóvel foi hipotecado. O que é hipotecado, né? Foi dado aquele imóvel com uma garantia de um débito. Então, aquele casal, ou um deles adquiriu um débito e ofereceu aquele imóvel como garantia, foi feita essa hipoteca. Então, se
se alguma ação, né, vai discutir essa hipoteca, né, a constituição, a extinção, o reconhecimento dessa hipoteca, os cônjuges têm que ser citados, tá certo? Parágrafo 2º diz, ó, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de compósito ou de ato por ambos praticados. Deixa eu dar um exemplo desta situação, uma situação real, né? Eu sou advogado, fui advogado, porque esse processo já se extinguiu. Fui advogado em uma ação possessória, e o que aconteceu? A minha cliente, ela tinha adquirido há muitos anos um imóvel, um terreno, para construção, só que ela nunca construiu. Periodicamente, ela ia visitar esse terreno, durante 20, 30 anos, ela visitava esse terreno, mas como não tinha condições, era uma pessoa pobre, não tinha condições de construir, só alimentava aquele sonho. Um tempo, ela passou alguns anos sem ir até aquele imóvel, sem se dirigir até aquele imóvel, e um belo dia, ela tomou conhecimento de que aquele bairro onde ela adquiriu aquele imóvel estava se expandindo muito, e aí ela se preocupou em ir fazer uma visita ao terreno. Quando ela chegou lá, ela viu que tinha o início de uma construção. Ela perguntou ao vizinho de décadas também, o vizinho do terreno, que ela já conhecia há muito tempo, e ela perguntou, seu fulano, o senhor viu quem está construindo aqui sobre o meu bem? Ah, sou eu. Como assim o senhor não sabe que eu sou a dona do imóvel? Bem, a senhora vinha aqui, mas uma pessoa chegou e me vendeu esse terreno, então, como ela me vendeu esse terreno, eu resolvi, então, construir. Eu pensei que a senhora tinha vendido a ela. Mentira, isso era mentira dele. Ele nunca apresentou nenhum documento de compra, e na contestação dele, no processo que a gente moveu, ele diz simplesmente que ocupou, achou que ela não ia mais para lá, então ele decidiu ocupar, certo? Só que o detalhe é que na hora que isso aconteceu, que minha cliente interpelou ele, a esposa dele, que estava junto a ele no lado, disse a ele, com essas palavras, está vendo? Eu não disse a você que não era para mexer em terra alheia, que tinha dono? Para que você foi mexer? Eu nunca quis que você mexesse. Bem, analisando essa situação, a gente encaixa bastante aqui, encaixa bem nesse parágrafo seguinte que diz, ó, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu, nesse caso a minha cliente era viúva, minha cliente era viúva, então não tinha cônjuge, a autora não tinha cônjuge, ou do réu, que era esse indivíduo lá, somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Quem foi que praticou esse esbulho possessório? Quem foi que incomodou a posse da minha cliente? Foi apenas o marido. Com aquelas palavras, a esposa deixou bem claro, e tínhamos testemunhos para provar isso, a esposa deixou bem claro que ela não provocou, que não foi a responsável por aquele esbulho, que ela não iniciou aquela construção, que foi uma decisão única do marido. Nesse caso, por se tratar de uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse, que foi o que a gente moveu, né? Quais são as ações possessórias? Ação de manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório. Ação de reintegração de posse para recuperar a posse que perdeu. Manutenção de posse para manter a posse que vem sendo incomodada. Interdito proibitório para cessar uma ameaça de perda de posse. Então, como manejamos uma ação de reintegração de posse, só manejamos contra o esposo, porque a esposa deixou bem claro que ela não tinha participação naquilo. Né? Claro que isso vai depender de prova, mas só para mostrar a vocês que a redação, né, como se aplica a redação desse parágrafo 2º do artigo 73, certo? O artigo 74 traz uma correção para caso de abusividade do cônjuge. Imagine que o cônjuge não quer dar autorização. Não vou dar autorização para você ir arranjar briga, começar um processo, não vou autorizar. Olha o que é que diz o artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Se uma pessoa casada quer entrar com uma ação para discutir uma propriedade, por exemplo, e o outro cônjuge nega a autorização sem um justo motivo, ou quando ele não tem, né, como dar esse consentimento, por exemplo, porque é uma pessoa que, enfim, está numa situação de debilidade, né, das faculdades mentais, o juiz ele pode suprir essa autorização. Então, requer ao juiz que o juiz supre essa autorização.
Basta, na petição inicial, já explicar isso, né, na própria petição inicial da ação, explicar isso, explicar essa situação da não concessão dessa autorização pelo outro cônjuge, o outro cônjuge não deu a outorga e o juiz supre, ou seja, o juiz considera, então, que foi dada. Essa é a ideia. O artigo 76 diz o seguinte, ó, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, se o juiz percebe que é relativamente incapaz de estar no processo, mas não tem o seu assistente, ele suspende o processo e dá um prazo para que seja sanado aquele vício. E o parágrafo 1º diz: descumprida a determinação, caso o processo esteja ainda na instância originária, o processo será extinto, se a providência couber ao autor, o réu será considerado revel, ou seja, sem defesa, se a providência lhe couber. Vamos imaginar que o vício era com o réu e ele não supre essa deficiência. Então, ele é considerado revel, certo? E, por fim, a gente vai falar, em relação às capacidades das partes, da capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? É a capacidade de postular em juízo, é a capacidade de fazer a petição e dirigir aquela petição ao juiz. Quem tem a capacidade postulatória é, via de regra, somente o advogado inscrito na OAB. Para fazer a petição inicial, para peticionar diante do juiz no transcorrer do processo, só pode fazer isso, no nosso sistema jurídico brasileiro, o advogado, devidamente cadastrado. Olha o que é que diz o artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Ou seja, via de regra, para todo mundo, só pode entrar com ação, só pode iniciar um processo se for através de um advogado, exceto se você mesmo for advogado, né? O advogado, obviamente, pode postular em causa própria, porque seria um contrassenso, né? O advogado ter que contratar um advogado para promover uma ação, faz sentido. Porém, são admissíveis algumas exceções à capacidade postulatória no nosso sistema jurídico. Posso citar algumas exceções. Primeiro, nos juizados especiais, seja o juizado especial estadual, juizado especial federal ou juizado especial da Fazenda Pública, se admite que, se a sua causa tiver o valor de até 20 salários mínimos, você pode iniciar a ação, né, promover aquela ação, iniciar o processo sem necessidade de advogado. Entenda, é uma opção, não é uma obrigação. Se sua causa tem um valor menos que 20 salários mínimos, mas você quer com advogado, quer ser representado por advogado, pode, não tem problema. Agora, passou de 20 salários mínimos, você só pode atuar com advogado nos juizados especiais, tá certo? Ah, Jane, mas e nas demais ações, se não for no juizado especial? Aí não tem nenhuma possibilidade, tá certo? Há uma ação de família, o valor da causa foi 12 mil reais, 12 salários mínimos, vai ter que ter advogado, né? Ah, mas não é menor que 20 salários? Eu estou falando no juizado. Somente no juizado que se abre essa exceção, até 20 salários mínimos, pode ser advogado, certo? Outra exceção, habeas corpus, né? O habeas corpus, no âmbito criminal, também pode ser feito por uma pessoa que não é advogado, tá certo? E também na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho segue essa mesma lógica do juizado. Até 20 salários mínimos, o empregado, ele pode propor uma ação na Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado. Essas são as exceções, né, no nosso sistema jurídico. Por fim, os pressupostos processuais de validade. Também aqui vamos fazer a divisão os pressupostos processuais de validade objetivos, né? Continuando aqui, a gente sai dos subjetivos e agora vamos para os objetivos. A doutrina também divide em intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos seriam os pressupostos processuais dentro do processo. O que é que, em relação aos elementos da ação, dentro do processo tem que ter? E fora do processo, são esses extrínsecos. Vamos lá. Primeiro, a petição inicial ela tem que ser apta. Significa dizer que a petição inicial deve atender a todos os requisitos que são previstos lá no artigo 319 e no artigo 320 do CPC. Segundo, a citação ela tem que ser válida. O réu ele tem que ser devidamente citado. Se não se cumprir as regras de citação, o juiz pode, lá no final do processo, por exemplo,
extinguir aquele processo, invalidar aquele processo até que seja refeita a citação. C. Respeito ao contraditório. Durante todo o processo, o contraditório tem que estar presente. Segundo, escolha correta do procedimento. O juiz, ao analisar a petição inicial, ele já analisa se o procedimento que foi adotado, que foi escolhido pelo autor, é o correto, é aquele que deveria ter sido. Além disso, fora do processo, né, analisando o mundo processual, fora daquele processo, não pode existir litispendência, coisa julgada, perempção ou convenção de arbitragem. Que é isso, Jânio? Olha, litispendência. O que é litispendência? Litispendência, o próprio nome já nos dá uma dica, né? Litis, de litígio, pendência, pendente. Se, antes de eu iniciar esse processo, já existia uma outra ação envolvendo as mesmas partes, com a mesma causa de pedido, os mesmos pedidos, os elementos da ação, lembra? Partes, causa de pedir e pedido. Se as partes são as mesmas, a causa de pedir é a mesma e o pedido é o mesmo, ocorre uma litispendência. Então, este processo mais recente, ele terá que ser extinto em virtude da litispendência e ele vai ser extinto nessa análise dos pressupostos processuais de validade, tá certo? Da mesma forma, coisa julgada. O que é coisa julgada? Olha, já existe entre as mesmas partes, em torno da mesma causa de pedir e pedido, um julgado, já transitado em julgado, né? Eles já tiveram um processo discutindo essa mesma coisa, já tem decisão, já tem coisa julgada. Então, também esse novo processo será extinto em virtude da coisa julgada. Perempção. O que é perempção? Perempção é a perda do direito de ação pelo autor, porque ele deu causa à extinção do processo, sem resolução de mérito, por 3 vezes por abandono. Ele abandonou o processo. Imagine. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil lá do juizado especial. Para ficar mais fácil. Lá no juizado especial é assim, funciona da seguinte forma. O autor ingressa com a ação. É marcada a audiência de conciliação. Ele não vai no dia da audiência de conciliação. O processo é extinto. Aí vamos dizer que ele fez isso uma vez, não foi para o dia da audiência, o processo foi extinto sem resolução de mérito, porque ele não foi para a audiência. Aí, como foi extinto sem resolução de mérito, ou seja, ainda não analisou o litígio, pode ser dada entrada na ação novamente, sem problema. Aí ele dá entrada na ação uma segunda vez. Novamente, o processo é extinto porque ele não foi. 2 vezes que ele extinguiu o processo. Aí ele pode ainda entrar uma terceira vez. Entrou, só que no dia da audiência ele deixou de ir mais uma vez. Aí ele quer entrar uma quarta. Peraí, não pode mais. Perempção. O que é a perempção? Você, autor, perdeu o seu direito de ação porque você já deu causa à extinção do processo por 3 vezes. Você já abandonou o processo 3 vezes e você quer entrar com uma quarta. Você não pode, e aí ocorre a perempção. E quinto, também o processo ele pode ser extinto, né, pela falta de pressuposto processual, quando existe uma convenção de arbitragem entre as partes. O autor ingressa com a ação, o juiz começa a analisar, tá tudo bonitinho, tudo ok, aí o réu ele é citado para se defender, aí o réu, na defesa, já traz lá uma convenção de arbitragem, ou seja, um contrato em que as partes disseram que se tivesse um litígio entre eles, iam procurar um árbitro e não um juiz. Poxa, isso mata o processo imediatamente por falta de pressuposto processual, né? Qual seja a inexistência de convenção de arbitragem. Tem uma convenção de arbitragem, então, meu amigo, seu processo é extinto, tá certo? Então, esses são os pressupostos processuais de existência e de validade, né, que trazem muitas consequências práticas e que fazem parte desse juízo de admissibilidade do juiz, certo? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra esse tema, né, de processo. E então é isso, né? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.